Pensamento e Vida, Emmanuel, 29, Morte. No Espiritismo, a morte é vista como um momento natural em que o espírito imortal se desliga do corpo físico, retornando à vida espiritual. Longe de ser um fim, é uma passagem para um plano onde a consciência continua trazendo oportunidade de aprendizado, reencontros e evolução. Longe de ser um tema mórbido, a finitude nos convida a dar valor ao tempo presente e a focar naquilo que realmente importa. Olhar para a morte nos liberta de cobranças exageradas e nos ajuda a viver o presente com mais leveza, sem adiar a felicidade e a realização dos nossos sonhos. Ao refletir sobre a morte, somos convidados a avaliar como estamos utilizando nossa oportunidade de evolução na Terra, transformando dores e perdas em crescimento espiritual. Quando estudamos a obra do André Luiz, né, psicografada pelo Chico, vemos que ele foca em como o nosso comportamento, nossos pensamentos e ações no dia a dia moldam a nossa realidade após o desencarne. Em vez de um fim temido, a morte é o momento em que colhemos o que plantamos e continuamos nosso processo de evolução espiritual. Vamos ver o que o Emmanuel nos diz a respeito, né? Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa de reflexão reiterada de modo intenso. Desde o primeiro capítulo ele fala que a mente é o espelho da vida. Então, se a mente é o espelho da vida, em termos de atitudes, hábitos, pensamentos, vícios, emoções, se a nossa vida é um reflexo disso, na morte a pessoa vai encontrar aquilo que ela mais buscou, porque aquilo que de tanto ele buscar ficou impregnado nele. Guardando o pensamento plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes a vitalidade e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, como acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarna em vez de se retirar do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Vamos pensar, né? Cada caso é um caso. Existem espíritos voltados aos vícios, à maldade, à vingança e tantas outras possibilidades, como também temos, em menor número, espíritos já sublimados. Portanto, dá para termos uma ideia de como isso varia, né? Como é diferente a desencarnação desde um espírito extremamente ligado à matéria até um espírito, por exemplo, do Chico, de Madre Teresa, né? Existem espíritos que logo saem da perturbação da passagem, assim como tem espíritos que levam séculos ligados à matéria. A obra do André Luiz, né, psicografada pelo Chico, traz relatos clássicos e profundos sobre desencarnes difíceis. A que mais traz
relatos difíceis, né? É a obra do Obreiros da Vida Eterna. O principal exemplo é abordado no livro, é o caso do Dimas, cuja separação do corpo físico se torna extremamente dolorosa e arrastada. A dificuldade ocorre por 2 fatores espirituais: o apego e a retenção fluídica da esposa, porque os sentimentos de posse e desespero prendiam o marido ao leito e o descuidado dele, né, do doente, em relação ao evangelho no lar. Nesse livro, o autor demonstra como o desprendimento depende menos de rituais e mais da evolução moral, da fé e do preparo íntimo da alma. No livro Libertação, ele detalha como os vícios criam dependência no perispírito e escravizam os indivíduos, tornando a desintoxicação e o desligamento do plano material um processo extremamente doloroso após o desencarne. E acho que o livro que mais detalha a facilidade e a assistência do processo do desencarne é o Obreiros de Vida Eterna. Ele mostra que para espíritos preparados e equilibrados, o desligamento é um processo suave, indolor e planejado com antecedência por equipes espirituais. Descreve a atuação da Casa Transitória de Fabiano, uma instituição espiritual de socorro que acolhe e prepara os espíritos antes e logo após o desligamento do corpo físico. Ele mostra que a facilidade ou a dificuldade da morte depende da evolução moral, da lucidez e do apego material do indivíduo. No livro Mensageiros, capítulo 22, Os que dormem, André Luiz descreve espíritos que, devido a forte apego material ou descrença na vida após a morte, permanecem em um estado de sono profundo e perturbação após o desencarne. Esses espíritos são considerados doentes espirituais. Eles estão magnetizados por suas próprias convicções materialistas e aguardam ajuda para despertar gradativamente para a realidade da imortalidade da alma. Esses são apenas alguns exemplos, né, da obra de André Luiz, onde ele reforça a importância da fé e do desenvolvimento espiritual durante a vida terrena para evitar esses estados de estagnação. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Então, a importância da disciplina. A doutrina espírita entende o processo educativo como o cultivo diário de virtudes que moldam o caráter e superam os vícios. Então, a educação vai muito além da instrução intelectual, englobando o aprimoramento moral. Como somos seres reencarnantes, os bons hábitos que adquirimos e consolidamos em nossas ações diárias tornam-se parte da nossa bagagem espiritual, refletindo no nosso progresso rumo à evolução. Ou seja, quanto menos hábitos positivos, quer dizer, quanto mais vícios, menos feliz é o espírito. Quanto mais hábitos positivos, mais educado é o espírito, mais feliz ele é. Ou seja, a desencarnação é o produto daquilo que se cultiva na vida.
Olha os exemplos que o Emmanuel está trazendo aqui nessa obra. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando, por intermédio de longa repercussão, os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. Ou seja, é um longo processo de várias encarnações. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que precedem os seus passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprende desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. E o futuro médico deverá repetir, por anos sucessivos, os ensinos e experimentos dos especialistas. Antes do juramento hipocrático. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados neste ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática em forma de lições persistentes e progressivas. No fundo, um diploma universitário é o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Então, o diploma é o comprovante de que a pessoa se dedicou ao estudo de um assunto, foi testada, foi aprovada. O importante não é o papel, o importante é que temos base para vivenciar, temos qualificação, temos habilidade naquilo que nos dedicamos a aprender. Então, o morrer sereno é um atestado de bem viver. Aproveitou bem o curso dessa encarnação. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma do nosso conteúdo mental, nos levando a viver transitoriamente dentro dele, ou seja, a morte revela o conteúdo mental da criatura. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela no céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos à parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção dos nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar dentro do túmulo, depois do túmulo, como
autênticos loucos por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Enquistamento mental, cristalização, monoideísmo, estagnação. Vamos lembrar da cristalização do pai de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que ele se refere à condição de umbral, onde ele sofria de fixação mental rígida. O pai do André se agarrava obsessivamente a uma porção de barro, acreditando ilusoriamente que se tratava de um grande tesouro. Essa obsessão exemplifica como a mente humana, apegada a crenças e desejos materiais, pode criar formas de pensamento densas que aprisionam o espírito em uma alucinação após a morte. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, transformados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Então, morrer é penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Se cultivamos vícios, teremos um longo trabalho a fazer. Se nos dedicamos à nossa melhoria, colheremos o que plantamos com serenidade. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.